Imagina, você passou meses estudando para um concurso que possui apenas uma vaga. Chega então o grande dia. A primeira etapa era difícil, mas você se sai muito bem. E com a segunda prova, não é diferente. Até que chega o último desafio. Apenas 2 candidatos conseguiram chegar nessa etapa. Confiante, você segue até a sala de avaliação. Mas em uma última conversa antes da prova, seu adversário conta como ele precisa daquele emprego e como sonhou a vida inteira por aquele cargo. E você, que é uma pessoa empática, desiste na hora daquela vaga. Afinal, não é isso o certo a se fazer? Definitivamente não. Esse discurso sobre empatia em excesso e sacrificar seu bem-estar é loucura. Se você deseja ser algo além de um homem comum, precisa ser egoísta. Ao longo de nossas vidas, costumamos ouvir que o egoísmo é uma espécie de sentença à solidão. De um ponto de vista social, o indivíduo que não esboça muita empatia tende a ser excluído. Mas essa é uma questão que sempre considerei uma incógnita. Afinal, todos os grandes campeões, Michael Jordan, Conor McGregor, são praticamente a representação do egoísmo. Alguém que prioriza seu sucesso acima de tudo. No entanto, essa característica faz deles pessoas admiráveis, o que nos leva a uma questão: o egoísmo é algo bom? E a resposta é: depende. Podemos dizer que dentro de cada homem existem 2 egos, o que te impulsiona a evoluir e o que te faz ser alguém arrogante. E enquanto o segundo precisa ser domado, o primeiro merece mais liberdade. E aí, pessoal, sou Rafael, deixa o like para esse vídeo ter um maior alcance, considere se tornar membro do canal e ao final, se esse conteúdo agregar na sua vida, manda ele para um amigo. Agora, sem enrolação. Acredito que a essência do bom egoísta é priorizar o seu ego, se expondo a situações que lhe permitam se sentir superior. E nesse ponto que está o grande problema. A maioria das pessoas se confunde com esse conceito. Justamente por isso que o egoísmo é uma ideia tão distorcida. Reconhecer o seu sucesso não significa ser soberbo. Não há prazer em vencer o mais fraco. Encontre um adversário tão ou mais forte que você para competir, seja um esporte, uma prova ou um videogame. A verdadeira glória está em superar um desafio. E claro, não abandone a humildade ou o altruísmo de ajudar alguém necessitado. Com esse vídeo, não quero que você se torne alguém ruim. O ego é o maior catalisador de um homem. Lhe permite realizar coisas que ele nem sabia que era capaz. Portanto, hoje, o meu objetivo é te mostrar como se tornar um bom egoísta. E tenho um exemplo que acredito definir bem o que eu quero dizer. Há um tempo, me candidatei para um emprego e de última hora, já no processo avaliativo, os candidatos descobriram que precisavam encaminhar alguns documentos e a empresa não disponibilizava a internet. Ou você tinha a sua própria ou perdia a vaga. Se isso é justo ou não, eu não sei, mas é assim que é a vida real. Outra candidata me pediu para compartilhar a minha internet com ela. E o que você acha que eu fiz? Claro que eu disse que sim, mas com uma condição: só emprestaria depois que enviasse os meus documentos. E assim eu fiz. Depois de encaminhar os meus arquivos, compartilhei a internet e ela conseguiu enviar também. Observe, eu não neguei ajuda, apenas priorizei a minha necessidade acima da outra pessoa. Ser um bom egoísta não significa negar ajuda. Você pode e deve ser alguém legal, mas saiba que você também deve ser a sua prioridade. Eu consegui um emprego, inclusive é por isso que os vídeos estão demorando de sair aqui no canal. Mas fica tranquilo, eu já consegui me organizar e toda semana vai ter vídeo novo. E eu sei que tomar certas decisões, dependendo da circunstância, pode ser complicado, mas se fosse fácil, qual seria a graça de uma jornada egoísta? O primeiro ponto é que você precisa apagar essa ideia genérica de que o egoísta tem que andar sozinho, não pode ter amigos ou uma namorada. Se eu pudesse simplificar o conceito de egoísmo em uma palavra, seria não. Saiba dizer não na hora certa. Já vi muitos casos
de caras que, por medo de magoar as pessoas ou ficar mal visto, aceitam praticamente tudo. Se você não quer fazer algo, simplesmente diga não. Mas existe um segredo para isso dar certo. É só mascarar um pouco. Em vez de dizer um não seco, explique o motivo. Eu não quero sair porque tenho que estudar para a prova. Eu não posso te emprestar dinheiro porque as contas estão altas esse mês. E nos casos mais extremos, pode simplesmente dizer: eu não vou fazer isso porque eu não quero. E uma dica é utilizar um tom de voz neutro. Assim, demonstra sua seriedade e não ofende a pessoa. Seguindo, temos as escolhas, o que, na minha opinião, é o mais importante. Não há dor maior que viver as consequências de escolhas que você não fez. Se você é um pouco mais maduro, já percebeu que ao longo das nossas vidas, principalmente na juventude, é como se não tivéssemos o direito de opinar. É como alguém pegar a caneta e começar a escrever a sua história. E a primeira ideia que se tem quando se percebe isso é que precisa se libertar. Mas, por estranho que pareça, não é bem assim. Ser egoísta não significa ignorar a opinião dos outros e agir parecendo um garoto. Cara, você é um homem. Então precisa escutar as pessoas e filtrar o que é relevante. Às vezes, um conselho inicialmente pode parecer algo ruim. No entanto, mais à frente na sua vida, percebe o quanto aquilo ajudou. Por exemplo, há um tempo eu fiz um vídeo explicando do porquê você deveria ter uma namorada. Eu vou deixar aqui no card. E lembro de um comentário de um cara dizendo que aquilo que eu disse no vídeo não fazia o menor sentido e que ele era muito mais feliz sozinho. O interessante é que esse mesmo cara, depois de um tempo, voltou e comentou de novo, dizendo que conheceu uma garota incrível na escola e que as habilidades que ele aprendeu no vídeo foram úteis para fazer com que eles se dessem bem. Nós somos seres em constante mudança. Hoje, você pode achar que não precisa de algo, mas amanhã você pode acabar percebendo como aquilo foi importante. Um bom egoísta sabe ouvir conselhos e usá-los para evoluir ainda mais. E por fim, temos o meu favorito, que é o que eu gosto de chamar de rival teórico. É muito simples. Imagine alguém exatamente igual a você, que passou pelas mesmas dificuldades, tem as mesmas inseguranças e as mesmas qualidades. No entanto, esse cara tem um diferencial. Ele não procrastina e não tem preguiça. E a partir de agora, esse é o seu rival. A idealização de alguém que passou por tudo que você já sofreu. No entanto, ele nunca falha por hábitos bobos como pornografia, apostas ou perder horas no feed. Essa é uma competição interna. Você precisa ser melhor que esse cara. Sempre que ficar diante de um dilema, seja algo simples como preguiça de estudar para uma prova ou diante de uma decisão importante, pense no que essa sua versão faria e como você pode superá-lo. Inclusive, eu estava procrastinando muito para escrever o roteiro desse vídeo e usei essa ferramenta para me ajudar. Afinal, eu sou egoísta e preciso ser melhor que a minha outra versão. A competição é o melhor estímulo para o ego. E por fim, quero indicar o mangá de Brulok, que particularmente é uma história que eu amo, e foi ela que me levou a estudar sobre o meu lado egoísta. Vou deixar o link na descrição. E lembre-se, não é questão de fazer as escolhas certas, mas sim de fazer da sua escolha a melhor. É assim que um egoísta chega ao topo do mundo. Obrigado pela atenção e nos encontramos no próximo vídeo.